Você ouve agora na rádio Ciência no Cotidiano a série O Prêmio Nobel e Sua História. Esse é o terceiro episódio que se trata do Prêmio Nobel de Medicina. Olá, meu nome é Amanda Moura e começa agora a série Prêmio Nobel e Sua História, uma série de 5 episódios em que vamos entender a história do Prêmio Nobel, os critérios das categorias Física, Química, Medicina, Paz e Ciências Econômicas. E além disso, conheceremos mais sobre as premiações anteriores que foram muito importantes para os dias atuais. Bom, a história do Prêmio Nobel se iniciou com Alfred Nobel, que foi o criador dessa principal premiação mundial. Ele nasceu em 21 de outubro de 1833 em Estocolmo, na Suécia. Ele era químico, inventor e engenheiro. Já em 1894, ele comprou a Bofors, que foi uma empresa siderúrgica que se tornou uma fabricante de armas logo em seguida. Nobel também inventou o balistite, o precursor de muitos outros explosivos militares sem fumaça, mas que foi o responsável por acumular uma fortuna durante sua vida, graças às suas 355 invenções, entre as quais a dinamite, que foi a mais famosa. Em 1888, Alfred Nobel ficou surpreso ao ler seu próprio obituário intitulado O Mercador da Morte Morreu, que foi publicado em um jornal francês. Porém, o obituário foi publicado por engano 8 anos antes da morte de Alfred Nobel. Foi publicado na morte de seu irmão. Após ser chamado de O Mercador da Morte, Nobel passou a se preocupar com como ele seria lembrado após a sua morte, e isso o inspirou a mudar suas vontades. Ele escreveu vários testamentos em vida e o último foi em 27 de novembro de 1895, que especificou que a sua fortuna seria usada para criar uma série de prêmios para aqueles que realizam o maior benefício para a humanidade. Ele legou das suas ações cerca de 94% da sua fortuna à Fundação Nobel. Em relação às categorias do Prêmio Nobel da Medicina, são atribuídas pelo Instituto Karolinska e regulado pela Fundação Nobel, distinguindo descobertas notáveis nos campos das ciências da vida, da fisiologia ou da medicina. O Prêmio Nobel de Medicina é apresentado aos destinatários em conjunto com os restantes prêmios Nobel, numa cerimônia anual realizada em 10 de dezembro, aniversário da morte de Alfred Nobel, juntamente com um diploma, uma medalha e um certificado em relação ao prêmio monetário. O prêmio monetário é dividido dependendo da quantidade de pessoas que estão envolvidas na descoberta. Para eleger os vencedores, são criados comitês julgadores formados por especialistas que analisam os projetos enviados pelos indicados ao prêmio. Agora, em relação às descobertas mais importantes para a medicina, uma anterior importante foi a de 1971, em que Earl Sutherland Jr. descobriu sobre o mecanismo de ação hormonal. Outra importante descoberta foi em 1966, em que Charles Brenton Huggins descobriu sobre o tratamento hormonal do câncer de próstata. Agora, falando sobre temas mais atuais, a Fundação Nobel elegeu ano passado 2 ganhadores para o Prêmio Nobel da Medicina. Já em 2018, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido a James P. Allison e Tasuku Honjo, em que eles descobriram sobre a inibição da regulação imune negativa. Em relação aos ganhadores, Tasuku Honjo nasceu em 27 de janeiro de 1942 em Kyoto, no Japão, e era afiliado à Kyoto University. Já James P. Allison nasceu em 7 de agosto de 1948 em Alice, nos Estados Unidos. Era afiliado com a University of Texas MD Anderson Cancer Center, no Texas, e ao Parker Institute for Cancer Immunotherapy, na Califórnia. Descobertas importantíssimas para que a medicina possa evoluir continuamente. Gostaria de agradecer a todos que ouviram a série até aqui
e que estejam presentes nos próximos 2 episódios, em que vamos tratar sobre o Prêmio da Paz e o Prêmio das Ciências Econômicas. Muito obrigada a todos os ouvintes. Até logo!